Meus irmãos, olha só que coisa linda é a palavra do nosso Pai. As pessoas estão querendo tirar a veracidade da palavra do nosso Pai, mas não vão conseguir. É muito lindo o que a palavra do nosso Pai nos apresenta. Olha só, há muitos anos atrás, nosso pai usa um filho por nome José, que foi levado cativo como escravo para o Egito. Lá no Egito ele ficou na parte mais baixa do Egito, que é no calabouço. E o nosso pai pega aquele jovem e coloca para si o segundo homem da terra. Só Faraó acima dele. E ali José é usado pelo nosso pai para salvar a humanidade que iria morrer ali. Naquele momento a humanidade iria morrer. Iria morrer de fome. E o nosso pai entra com providência e salva a humanidade com um só alimento. Qual foi esse alimento? O trigo. Olha só o decorrer da história. Nos nossos dias, o trigo de hoje não é igual ao trigo do tempo de José, do tempo do Egito. Naquele tempo o trigo, ele alimentava. Hoje o trigo, ele alimenta e mata. Por quê? Porque foi contaminado o trigo. Foi injetado glúten no trigo. Hoje, nos nossos dias, vai acontecer o mesmo. Vai ter fome nos nossos dias. Vai ter sede nos nossos dias. Não fome de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do nosso Pai, de ouvir a verdade. Mas o nosso Pai vai usar novamente o trigo. Nesse exato momento, aonde estão, creio eu, a maioria dos trigos? Dentro das igrejas, dentro de todas as denominações. Mas eles estão contaminados. Assim como o trigo literal está contaminado, eles também estão contaminados. O trigo que estão dentro das igrejas, eles estão contaminados. E nosso Pai está pedindo para que eles saiam da contaminação. E o que é a contaminação? O que é o glúten do trigo que está dentro das igrejas? O glúten é a doutrina. A doutrina das igrejas é o glúten, é a contaminação do trigo do nosso Pai que está dentro das igrejas. Mas o nosso Pai, ele está convidando a todos os trigos, nosso Pai está convidando, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice das suas abominações. E muito trigo tem saído. Mas muito trigo está voltando à prisão novamente, porque maldito é o homem que confia no homem. Está confiando no homem e está abrindo novas denominações. Agora, ter denominação através da internet está sendo aberta, através da tecnologia. Mas nosso Pai tem o seu trigo. Ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal ainda. Nosso Pai tem o seu trigo e você, certamente que está ouvindo esse vídeo, é um deles. Também sabemos aquela história da serpente. Olha como ele tem a ver com nossos dias. O trigo, no decorrer do tempo, foi contaminado, o trigo literal, hoje tem um glúten, ele alimenta e mata. O trigo espiritual também foi contaminado com a doutrina das igrejas. Tá, dois jovens conversando sobre a palavra do nosso Pai. Ali é o trigo, eles estão se alimentando com a palavra do nosso Pai. Em um momento da conversa, um olha para o outro e fala: você é de qual denominação? Quando é identificada a denominação, um fala: vou usar 2 denominações, sou adventista do 7º dia. E você? Eu sou testemunho de Jeová. Aí bate. Aí vem um glúten. Aí mata espiritualmente, ambos morrem.
Por quê? Por causa do glúten, da contaminação do trigo. Estão contaminados. E a serpente? A serpente ela tem uma mensagem dentro dela e vocês também deveriam prestar atenção nela. Agora lembre-se, a salvação, a mensagem de salvação só você pode encontrar. Ninguém pode encontrar por você. Não acredite em mim. Não acredite em homem nenhum, porque senão você entra em condição de amaldiçoado. Maldito é o homem que confia no homem. Não acredita, não confie, para você não estar na condição de amaldiçoado. Mas encontre a mensagem de salvação, você vai encontrar. E quando você encontrar, seja bem-vindo. É você e o nosso Pai. Os meus olhos, disse o nosso Pai, procurarão os fiéis da terra. Eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e apacentarei. Ele mesmo está fazendo isso e é você que deve encontrar. Vamos ver um pouco sobre a serpente. O povo do nosso Pai, assim que foram libertos, o povo do nosso Pai começou a murmurar. Não faça isso sem murmuração. Naquele tempo o povo do nosso Pai começou a murmurar e nosso Pai fez com que a serpente, ordenou a serpente a picar eles. A serpente picava e eles estavam morrendo em grande quantidade. Também ia ser ceifado o povo do nosso Pai da terra. O povo vai a Moisés, Moisés clama ao nosso Pai manda levantar uma serpente de bronze. E aquela serpente de bronze é levantada para que todos aqueles que fossem picados olhassem para a serpente e eram curados. Mas aquela serpente teve que ter tirado, acredito eu, urgente dali, porque o povo com certeza iria começar a adorar aquela serpente, porque estava curando todos os seus que estavam morrendo. Naquele momento, a partir daquela serpente, estava sendo curado, e as pessoas certamente iriam adorar aquela serpente. Aquela serpente, hoje nós sabemos que a única cura para a pessoa que foi picada por uma serpente, por uma cobra, é o próprio veneno da cobra. Olha como nosso Pai é perfeito. Como é que tira a veracidade da palavra do nosso Pai? O antídoto que cura a picada da serpente é o próprio veneno da serpente. Por isso que nosso Pai suspendeu a serpente. As pessoas dizem, os doutores em teologia, e eu concordo com eles. Eu concordo que é exatamente a representação de Jesus ali. Foi Jesus que foi levantado. Estou usando o nome Jesus mesmo. Jesus que todos adoram. Exatamente ele foi levantado. Mas ali era uma simbologia dele. Ali a serpente picou literalmente. Só que agora nos nossos dias a serpente picou espiritualmente. Lembra que o antídoto, a cura, tinha que vir da própria serpente. E nos nossos dias também a cura tem que vir da própria serpente. Olha como o nosso Pai é maravilhoso. Olha só a veracidade da Bíblia. Como você consegue dizer que não crê na palavra do nosso Pai? Como? Olha que coisa linda. Quem é a serpente hoje nos nossos dias? A serpente dos nossos dias é exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você for à internet vai ver, o símbolo da igreja é um formato de uma serpente. O púlpito, as presas da serpente. E é verdade. E ela picou toda a terra com o veneno da sua doutrina. Só que o antídoto tinha que sair de dentro da própria serpente. Não podia sair de outro lugar. E ela tinha que levantar a cura. E essa cura foi levantada. Foi cravada no madeiro. Quem foi essa cruz? Conhecido no meio cristão, onde a maioria de vocês aceitaram Jesus. E realmente, você que está ouvindo, todos nós saímos do mundo em que estava vivendo, da perdição, do primeiro compartimento, quando nós vivíamos a carne. Nós fomos para dentro da serpente, mas nós fomos para dentro da igreja através do antídoto, que foi Jesus, que tem que pertencer à serpente.
percebeu que esse antídoto não pode pertencer a outro a não ser a serpente? Então, quando fala que Jesus é um Deus romano, porque é o próprio veneno da serpente que nos curou. Só que lá dentro ele nos deu direito à vida. Quando nós chegamos dentro da serpente, a gente começou a ter vida. Vida, sabe o que é vida? A palavra do nosso Pai. Nosso Pai é a vida. Ele mesmo diz lá em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 15 ao 19, eu sou a vida. Ali nós conhecemos a vida, mas o antídoto tinha que vir da serpente. Então, Jesus, ele é um Deus romano, não podia ser outro. Ah, não é, ele é. Roma colocou o cordeiro existe, mas só que foi trocado, a serpente trocou, tirou o cordeiro e colocou uma abominação no lugar. Por isso que a palavra de Daniel diz, foi tirado o verdadeiro sacrifício, que é um cordeiro, e colocou uma abominação no lugar, que é um antídoto, que tu foi curado, que eu fui curado. Seja realista, tu foi para dentro da serpente, para dentro da igreja, com qual mensagem? Não foi com a mensagem de Jesus? Foi, eu também fui. Todos nós fomos com a mensagem de Jesus, porque o antídoto tinha que sair, a cura tinha que sair de dentro da serpente, tinha que ser romana. Tinha que ser da serpente. E lá nós ouvimos e fomos para dentro da serpente. Dentro da serpente, que é a mulher espiritual, só que prostituta, lá nós recebemos direito à vida novamente. E lá dentro nós estávamos conhecendo a vida, que é o nosso Pai. E hoje chegamos à conclusão que aquela serpente não é o verdadeiro, não é o cordeiro. Ela pertence a Roma, que é a serpente. Ali é o veneno da Roma, é o antídoto que nos curou, mas não é o verdadeiro cordeiro. E hoje nós sabemos disso, mas tem uma mensagem linda em cima. Qual é a mensagem? Nos mostrando que ali estava crucificado o cordeiro, mas a carne é a serpente. Você e eu, nós somos divididos em 3 partes. Nós temos carne, que é o corpo, a alma, essa alma sou eu, a alma é você, e o espírito, que é o nosso Pai. Está dentro de você, está dentro de mim, estava dentro do cordeiro. Corpo, alma e espírito. Se você alimentar a carne, você está alimentando o mal, a Satanás. No momento da dificuldade que você tiver, que foi aquela dificuldade que o cordeiro teve, que ele clamou ao nosso Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a vossa vontade, porque é muito forte. Um momento de você ter certeza, convicção, que esse corpo é Satanás, que ele não é você, que você está ali defendendo o Espírito, mas vai chegar um ponto que vai chegar a maior dor da tua vida, como chegou nele, como chegou em Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, quando chegou em Isaías, que foi partido no meio, quando chegou em João Batista, que teve que ser degolado, quando chegou nos nossos irmãos que estava dentro de uma arena cheia de leão. Ele sabia que naquele momento eles iriam atacar, não ele, mas Satanás estava sendo atacado, porque a carne representa o diabo, a carne representa Satanás. Naquele momento quem estava sendo crucificado foi a carne, ali foi a serpente. Por isso que é linda a mensagem. Tu olha a serpente no deserto e olha a serpente atual, você fala como a palavra do nosso Senhor é perfeita. Você olha o trigo no passado e olha o trigo no presente, como a palavra do nosso Pai é perfeita. E você está passando uma situação nesse momento delicada, mas vai aumentar o sofrimento. O dinheiro em sério já está saindo. Só vai poder comprar nesses últimos dias quem tiver o sinal da besta. Aquele que não tiver o sinal da besta na testa, na mão direita, não vai poder comprar nem vender. Aí vem a aflição. Nesse momento eu espero que você esteja alimentando mais o espírito do que a carne. Cuidado com o que você está vendo. Levítico capítulo 5, verso 17 fala. Levítico todo vem falando para a gente alimentar o espírito, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la no momento da aflição, no momento em que você precisar salvar o espírito, você, alma, precisar salvar o espírito, tu vai querer salvar o corpo.
na hora que tu estiver passando fome, na hora que tu estiver passando sede, na hora que você for jogado na arena, na hora que te ameaçar com revólver na cabeça, na hora que te colocar na guilhotina, na hora que vai te enforcar, tu vai ter convicção. Nossos irmãos foram amarrados em um poste de madeira e colocaram lenha seca embaixo e botaram fogo. E eles morreram louvando, sabe por quê? Porque eles tinham certeza, eles tinham convicção, quem estava morrendo ali não era ele. Era o diabo que estava morrendo, era a carne que estava morrendo. O cordeiro tinha certeza que quem estava morrendo ali no madeiro não era ele, era Satanás. E a morte dele era a vitória. A morte dele era a vitória. A tua morte agora, nos últimos dias, vai ser a vitória. A morte da carne, tu vence. Agora, para isso, tu tem que pegar os pormenores. Cuidado com os filmes que tu está assistindo. Em Levítico 5,17, nosso Pai fala claramente: aquele que emprestar os seus olhos para ver sangue, não poderá ver o reino. Aquele que emprestar os seus olhos para ver sangue, a sua boca para falar mal, ou o seu ouvido para ouvir falar o mal, não vai ver o reino. Não vai ver. Nosso Pai não vai ter você que está desobedecendo como inocente. Mesmo que você não saiba o que você está fazendo, nosso Pai diz: se você transgredir um só mandamento, tu é culpado de tudo, mesmo sem saber que está transgredindo. Levítico 5,17, quando eu leio esse verso, eu falo: meu Pai, eu tenho que alimentar mais o Espírito, que é para vós falar conosco através do Espírito. Alimente o Espírito, está em você. A carne representa Satanás, a alma representa você, porque a alma que pecar, essa que vai morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o Espírito é eterno. Se você está alimentando o Espírito, agora no momento da aflição que está chegando, você irá subir. Você irá, quando você descer a sepultura, você volta para casa. Porque você é Espírito, você escolheu a vida é o Espírito. Eu sou a vida, desculpa, diz meu Pai. Eu sou a vida. E nós, ao alimentarmos o Espírito, estamos alimentando o nosso Pai. Quando você alimenta a carne, você está alimentando Satanás. E no momento da aflição da tua vida, quando na tua vida tu for jogado na arena dos leões, tu vai gritar: não, eu quero animar, eu quero o sinal da besta, que aí você vai tentar salvar a sua carne, porque você alimentou mais a carne do que o Espírito. No momento em que você for colocado para passar fome, se for ao supermercado não poder comprar, que você for ao filho não poder comprar, você não tiver o que comer, não tiver o que beber, que você estiver passando frio, estiver passando sede, você vai querer voltar e aceitar o sinal da besta. Sabe por quê? Porque você não está alimentando o Espírito, você está alimentando mais a carne do que o Espírito. É isso que nosso Pai diz. E qual é a mensagem da carne? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem? Qual é o engano dele? Qual é o fermento dele? É que ele vai voltar. Onde foi que tu viu isso? Jesus vai voltar. Vocês estão aguardando Jesus para tirar você da tribulação. Como se não nem um filho do nosso Pai, nem um cordeiro foi tirado da tribulação, nem Pedro foi tirado da tribulação, nem João foi tirado da tribulação, nem João Batista, que foi degolado, foi tirado da tribulação. Tu vai ser arrebatado antes da tribulação. Onde foi que tu viu isso? Onde foi que você viu isso na palavra do nosso Pai? Se é nesse momento que tu vence, é o momento da tribulação, é o momento que vai ver realmente se tu vai matar Satanás em teu corpo ou se tu vai defender Satanás em teu corpo, que é a tua própria vida. Se tu tentar salvar a tua vida, tu vai perder. Está se falando, Jesus está voltando, vai nos tirando da tribulação. Não é verdade, não é. Meu Pai nunca vai fazer isso contigo, que é o momento mais sagrado da tua vida. Em toda passagem tua pela terra é esse. É o momento que tu vai ser jogado na arena. Lá todo o céu está vendo. Vamos ver se realmente eles estão preparados. E lá você vai. Mas o Senhor vai nos tirar da tribulação. Vai te tirar e colocar no monte. Lembra que ele falou? Quando você ouvir dizer que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo,
Quem lê entende. Os que estiver na cidade grande, fuja para a pequena. O que estiver na pequena, vá para o monte. E o que estiver no monte, não desça em casa apanhar nada. Lá no monte tu vai ter ar-condicionado, não, tu vai ter muito frio, ou tu vai ter muito calor de dia. Lá no monte tu vai ter chuveiro elétrico, água quente para tomar banho, não. Tu vai ter muito frio de noite. E água, nem para beber tu vai ter, tu vai passar sede. Lá no monte tu vai passar fome. Lá no monte tu vai ter que matar carne. E a hora de dar água é do meu pai. A hora de dar o pão é do meu pai. A hora de mandar uma nuvem de fogo para te aquecer à noite, te dar luz é do meu pai. A hora de dar uma nuvem para te dar sombra de dia quando o sol estiver te escaldando é do nosso pai. E você tem que ter convicção que aquele corpo não é teu, é Satanás. Ele está passando fome. Se ele morrer ali, tu conseguiu matar ele em tu. Se ele morrer de sede, tu conseguiu matar. Se ele morrer de frio, tu conseguiu, tu venceu. Se ele morrer de calor, tu venceu. Mas não vá murmurar como os que murmuraram. Porque todos morreram os que murmuraram. E aqueles que começaram a olhar para a serpente, por que olhar para a serpente? Ele venceu. Ele venceu. Mas João Batista também venceu. Pedro também venceu. Morreu de cabeça para baixo porque olhou para o Cordeiro. Todos venceram. Isaías venceu, porque tinham certeza que a carne é Satanás. Tenha você também a minha convicção. E vai ser arrebatado, essa mensagem de arrebatamento, Jesus nunca vem. O nosso Pai, sim, ele vem. Zacarias capítulo 14, nosso Pai vem. O Cordeiro, ele vem sim, que ele deixou claro, ele vem ao lado do Pai, claro. Vem ao lado do Pai, vai haver silêncio no céu, e a palavra nos diz: vi as almas que foram degoladas por defender a mensagem do Cordeiro. Estava onde? Um trono no céu, um altar no céu. Todos eles vai ter silêncio, todos vão descer, todos. Mas quem vem é o nosso Pai. É Ele que nós estamos aguardando. E o veneno da serpente quem está voltando é quem? É Jesus. Quem é Jesus? O Deus romano. É o que vocês estão esperando. Isso é o maior engano da igreja romana. E vocês abraçaram. Que nosso Pai nos abençoe e nos encontraremos na eternidade. Que assim seja. Lembre-se, o teu corpo é Satanás. O teu espírito é o nosso Pai. E a tua alma é você. A alma que pecar, essa morrerá. Alimente o espírito enquanto há tempo, para tu ter força no momento de aflição. Que nosso Pai nos abençoe e nos encontraremos na eternidade, que assim seja.